Olá, gente bonita! Mais uma edição do Podcast do Poder no nosso YouTube aí, que você já está acompanhando no nosso canal Ailton Áviles Podcast. Eu já vou começar te pedindo uma coisa. Inscreva-se, acione as notificações, vai lá no sininho, dê sugestão de pauta, participe e já aproveite para convidar você também para as nossas redes sociais, para o @Ailton Áviles, Ailton_Áviles no Instagram, no Facebook, Ailton Áviles, e agora também estou lá no Twitter. Siga-nos, vai ser um grande prazer tê-los como amigos, como seguidores, porque eu vou seguir também, tá bom? Bom, o Podcast do Poder tem todo o apoio do Grupo de Apoio Operacional, o GAL, que trabalha com segurança residencial, de obras, empresarial, é a segurança para a sua família. Um abraço para o Helder, gestor do GAL, Grupo de Apoio Operacional, que já tem uma atividade plena aqui em Arapiraca. Supercred, a loja do dinheiro. Pois é, gente, a menor taxa de juros do mercado, com toda a facilidade que você procura e com a credibilidade que você quer. Supercred, Praça Marques da Silva, no centro da cidade. Mercadão das Mildezas é mais barato todo dia, em material escolar, decoração, material para a sua casa, para o seu dia a dia, sempre com o menor preço. Mercadão das Mildezas, na Praça Manuel André, no centro da cidade. E a R Empreendimentos, que está tocando mais uma Copa Primavera, um empreendimento esportivo na área do amador, do futsal, aliás, do Futebol Society, com o empresário, o empreendedor, o desportista Alex Romualdo à frente com toda a sua equipe. A R Empreendimentos. Obrigado a todos vocês pelo apoio. Muque Forte. Muque Forte é mais força, é muito mais energia para o seu dia a dia, para o trabalho, para as suas atividades profissionais e até para o lazer. Muque Forte você encontra nas farmácias e drogarias de todo o estado de Alagoas. Ok, os nossos convidados de hoje são dois ativistas da educação, dois trabalhadores da educação que estão à frente do Sinteal Núcleo Arapiraca, um dos mais importantes sindicatos, eu diria, do Nordeste, pela sua história, pela sua atividade, pelas suas conquistas junto ao poder público, claro, em benefício dos seus afiliados, que são os educadores, os apoiadores também. Então a gente traz hoje para conversar sobre piso nacional, que foi agora sancionado pelo presidente Bolsonaro, como é que funciona, defasagem dos salários dos municípios que pagam bem abaixo do piso, rateio da sobra do Fundeb 2021, reposição da inflação nos salários, que é uma luta que eles vêm travando há muito tempo. Então eu quero apresentar a vocês o professor Paulo Henrique, olhando para aquela câmera ali. É um grande prazer tê-lo aqui e falar com o trabalhador, para mim, é sempre fundamental. Ok, a gente agradece, é um prazer, né, estar participando, né, mais uma vez aqui, né, e que o momento seja oportuno para que a gente possa esclarecer, não tão somente para o educador, mas para toda a sociedade, né, esses pontos que são de grande relevância para a política educacional como um todo, né, porque quando se fala em educação, é importante lembrar que é um contexto geral, né, porque aonde nós vamos ter lá, né, o filho do cidadão, né, o filho da sociedade, né, que está buscando a sua formação, a sua evolução, né, enquanto cidadão, né, e o seu crescimento pessoal e profissional. E então essa pauta ela é de grande importância, porque são situações que não tão somente a categoria tem que ter um esclarecimento, mas a sociedade em geral, né, para saber como é que está funcionando também esse outro lado, né, porque a gente deixa lá, né, o filho na escola, mas existe todo um contexto de política educacional que é importante que a sociedade conheça, e a gente espera que nesse momento a gente possa contribuir bastante, e mais uma vez é um prazer estar participando. Professor Carlos Jorge, gostaria também de sua apresentação. O professor Carlos Jorge também é ativista, corajoso, além de atuar aqui em Arapiraca, atua na cidade vizinha de Lima Ordenadia. É um grande prazer tê-lo aqui no Podcast do Poder para tratar de direitos dos trabalhadores da educação, de conquistas e, evidentemente, de luta. Obrigado, a gente aqui agradece, Ailton, aqui, pela participação no seu podcast, no canal aqui. Dizer aos trabalhadores da educação, não só de Arapiraca, mas de toda a região do Agreste, estamos sempre na luta, buscando o melhor enquanto direito para os trabalhadores e uma educação de qualidade para o filho do trabalhador, que
sai diariamente trabalhar e coloca o seu filho na escola pública. E o nosso trabalho aqui é para beneficiar os trabalhadores para que possamos fazer uma educação de qualidade para o filho do trabalhador. Bom, eu citei Limoeiro de Anadia, citei Arapiraca, ainda vou continuar com o senhor. O que é que tem de igual nessa luta? São reivindicações semelhantes? Há alguma diferença de tratamento desses municípios com relação aos educadores? Como é que você analisa, como é que você faz essa comparação? Não, a nossa luta é igual em todos os núcleos, todos os municípios, porque o direito tem que ser resguardado a todos os trabalhadores da educação de Alagoas, tendo em vista que nós temos problemas em alguns municípios mais do que nos outros, porque alguns gestores não repassam os direitos, é a situação, mas o nosso trabalho é em busca de direitos para todos os trabalhadores em todos os municípios que o núcleo acompanha. Muito bem, e Arapiraca, evidentemente, que também está nessa luta, vocês estão em plena campanha salarial, que parece que é eterna, não é isso, professor? Isso, a nossa luta é eterna, como se diz, e principalmente em Arapiraca, que nós temos situações muito complicadas, nós temos um gestor que não valoriza tanto os trabalhadores, não recebe os dirigentes, é o maior sacrifício para falar com o prefeito e para avançar. Mas continuamos na luta e vamos sim conseguir avançar, porque a categoria unida em busca dos direitos consegue sim avançar e conseguir os direitos que é dos trabalhadores. Bom, professor Paulo Henrique, uma conquista que inclusive foi bastante divulgada, né, do programa que eu apresento no jornal da Líder, na Líder FM, a questão do Fundeb, né, que foi um momento histórico, né, até porque, pelo que eu entendi, todos foram atendidos, tanto os que estão na sala de aula, os que estão fora da sala de aula, o pessoal de apoio também, né, houve aí e até quem tem contrato, pelo que eu entendi, recebendo também o rateio desse Fundeb. Isso foi uma conquista, essa luta, como é que foi? Conta pra gente, porque teve até muito debate na Câmara, aquele debate foi necessário, aquela audiência pública foi necessária. Como é que o senhor analisa aquele momento? Isso. A gente poderia colocar como um cumprimento do dever, né, do dever legal, a qual o município, não só o município de Arapiraca, como qualquer município, ele tem que fazer, né? Mas é importante deixar claro que a prerrogativa, o que nós cobramos e o desejo da categoria é que, em primeiro lugar, se tenha um salário digno para o educador. Né? Porque é importante que até os educadores, em geral, né, tenham essa consciência que esse tão falado e discutido, né, e rateio, na verdade, nada mais é aquilo que deixa de ser aplicado ao longo do ano, é aquilo que você deveria estar recebendo, né, enquanto salário que você não recebe, né? É como se de repente você, sei lá, você empresta R$1.000 ao cara em janeiro, o cara diz que vai lhe pagar em fevereiro, aí o cara lhe paga em dezembro e você fica batendo palmas, né? Então, na verdade, a gente briga para que ocorra, para que aconteça, porque é constitucional, mas é necessário, né, que isso não seja tomado como política de valorização. Né? O rateio ele não pode ser encarado nem pelo servidor, nem pelo gestor, e muito menos pelo sindicato, como uma valorização profissional. Né? A valorização ela tem que ocorrer nos salários. Né? Quanto à questão do debate aqui em Arapiraca, né, foi necessário até uma audiência pública para se conversar, porque Arapiraca tem uma particularidade nessa questão, tinha, né, uma particularidade nessa questão do rateio. Com a regulamentação e sanção, né, no último 28, né, de dezembro, por parte do presidente da República, se estabeleceu uma nova regra, né, de distribuição dos vencimentos dos trabalhadores da educação. Então, agora, independente de você ser professor, ou se você está numa função de apoio, secretaria escolar, portaria, não importa qual o seu digno trabalho e necessário que você faz na escola, mas todos devem receber dentro do mesmo fundo percentual, que é 70%. Né? Só que o que ocorre? À medida que a gestão pública, né, tomando como exemplo aqui Arapiraca, faz essa migração de massa, que antes eles ficavam fora desse fundo, né, desses 70%, né, para ficar mais claro aí no geral, né, vamos fazer uma conta assim bem solta, que não é a realidade, mas só para dar uma clareza. Vamos supor que você tem lá 100 milhões para gastar na educação de Arapiraca. Então, 70 milhões tem que ser somente com pagamento, 30 milhões manutenção. Então, com essa nova regra,
tivemos vários servidores que recebiam como se estivessem, né, fazendo parte ali da manutenção dentro dos 30%, eles vêm para os 70%. Então, isso cria um crédito dentro desses 30%, aí é valor real, exato, né, concreto, de 26 milhões e meio de reais, né, aproximadamente 27 milhões, aqui no município de Arapiraca. Então, o porquê da nossa cobrança por esse debate? Porque seria necessário debater como seria direcionado esse dinheiro, esse recurso. Né? Então, esse recurso ele vai abrir um crédito, né, abriu esse crédito na gestão municipal, mas qual o direcionamento que vai ser dado? Né? A regra do Fundeb ela permite que uma parte desse recurso seja relocado para o próximo ano, né? Que vá para investimentos também pela questão do pagamento de salário. Então, necessitava, né, desse debate, porém o debate, na minha opinião, ele não foi conciso, não foi concluído, até porque a gestão, em sua participação lá na audiência pública, pouco contribuiu nesse sentido, mas, enfim, né, pelo menos do lado do trabalhador, né, eles receberam, né, dentro dos 70%, mas faltam essas situações aí para a gente discutir e tentar dar uma esclarecida. Bom, então aí uma questão agora relacionada ao Fundeb 2021. Como é que está sendo tratado isso? Dentro dessa mesma questão, né, na maioria dos municípios aqui que nós acompanhamos, está sendo feito a questão das sobras, né, desse valor que é para pagamento. Né, os municípios com a defasagem salarial grande acabam não alcançando esse valor mínimo de 70%, só para a gente fazer um parâmetro que eu acho importante. Em 2018, 2019, a gestão municipal, as gestões ficavam próximo de 90% de pagamento só com folha. Então, veja o quanto isso vem reduzindo, né? Hoje, as prefeituras, a maioria aí não consegue cumprir minimamente os 70% devido à grande defasagem salarial. O recurso do Fundeb ao longo do ano cresce, a matrícula do aluno cresce, o investimento na educação e a transferência constitucional, ela aumenta gradativamente, mas o salário do trabalhador estaciona. Sim. Então, isso é o que está provocando essas sobras, né? Então, a gente, minimamente, né, deixando claro, não é aquilo que a gente deseja, porque não é o ideal, mas pelo menos a gente está conseguindo garantir o rateio dos 70% para todos os trabalhadores da educação, na maioria dos municípios aqui do Agreste. Isso com relação a 2021. 2021. Bom, é bom lembrar que o Sinteal Arapiraca, que tem sede aqui, não atua somente em Arapiraca, né? Quais os outros municípios que vocês teriam, digamos, a responsabilidade de acompanhar e de apoiar nessa luta? Isso, Arapiraca, né, Lagoa da Canoa, Limoeiro de Anadia, Coité do Noia, Craíbas, Taquarana, Traipu e Campo Grande, que também fazemos esse apoio, mas lá existe também o sindicato, né, municipal. Tem um sindicato municipal, vocês dão suporte, né? Suporte. E qual é o município mais fácil aí de lidar, se é que é possível? Giral também, né? Carlos lembrou aqui, Giral também. Giral do Ponciano também? Também. Qual o município que com mais facilidade de lidar? O mais fácil, o mais aberto, talvez a gente tenha até uma dificuldade em definir, porque às vezes um facilita em um ponto de atuação, outro dificulta em outro. Agora, os mais difíceis, é mais fácil a gente identificar, e aí na ponta, né, Arapiraca, sem dúvida, Limoeiro de Anadia também é um município com bastante dificuldade de diálogo, né, que a gente encontra, mas nos outros, mesmo com as dificuldades que são colocadas, a gente vem conseguindo conversar, né, a gente vem tentando manter um bom diálogo entre Sinteal e Secretaria da Educação para que as situações avancem, né? Bom, vamos falar agora de piso, né? Eu volto já com o professor Carlos Jorge, vamos falar de piso nacional. O presidente Jair Bolsonaro, e esse piso nacional ele tem um histórico aí interessante. Em 2008, o então presidente Lula sancionou, né? O ministro era Fernando Haddad. O então deputado federal, Jair Bolsonaro, sabe que ele foi contra, ele votou contra. E agora, candidato à reeleição, há quem diga que seria essa a razão, ele sancionou esse aumento aí de exatos 33,24% para o piso nacional. Foi para mim uma iniciativa importante, mas houve já uma reação das associações que reúnem prefeitos, a AMA, por exemplo, e também um movimento nacional dos prefeitos já questionaram como é que eles vão pagar isso. Como é esse ponto? Que explicação você dá para o internauta que está acompanhando o podcast do Poder? Olha, Ailton, importante inicialmente a gente também deixar claro uma situação, né? A gente está percebendo exploração em termos de mídia muito forte pelo governo federal, né? E alguns servidores até indagam a gente, né? O presidente concedeu 33%, não é assim.
Na verdade, desde que a lei do piso, né, foi instituída em 2008, que se criou uma regra, certo? Uma regra matemática, né, mais detalhes, um algoritmo matemático, dizendo assim, que usando a questão da arrecadação, a questão das matrículas, o crescimento do número de alunos, então se define esse piso. Então, independente de ser Jair Bolsonaro ou qualquer outro presidente que estivesse lá, o valor seria 33%, porque ele é fruto de um cálculo. Isso. Não é uma concessão política, é uma consequência técnica e um direito adquirido, legal, né? Com base legal e com base em uma regra de cálculo. Certo. Tá? Então, deixa claro isso. Então, esse piso, né, de 33%, ele coloca para que os municípios tenham um parâmetro de que não pode pagar abaixo desse valor. E qual a nossa grande luta, né, qual a nossa grande discussão? É que quando nós vamos para as leis municipais, veja como é complexo, mas é importante a gente tentar esclarecer, né? Você tem lá um piso nacional, só que Arapiraca, por exemplo, ou qualquer outro município, ele tem a sua lei municipal, que é o PCC. Certo. No seu PCC vai ter lá o valor mínimo que o município começa a pagar, que a gente chama de valor de entrada. É aquele professor que, vamos supor, entrou amanhã no serviço público por concurso, então quanto ele iria receber. Então, por exemplo, Arapiraca hoje parte de 1.592, né, para 25 horas. Né? Se a gente faz o proporcional para esse piso, com o piso nacional, esse valor de entrada deveria ser R$ 2.400 no mínimo. Então, qual a grande dificuldade nossa? Né? Não é uma reposição de 33%, e sim alinhar, né, fazer com que esse valor cumpra a lei, que é que o valor mínimo pago nos municípios seja equivalente ao valor mínimo do piso nacional. E a gente observa isso como uma irregularidade muito grande, né? A gente busca muito essa questão de negociação, já buscamos os apoios também dos órgãos de controle por várias vezes. O MPF, né, que fizemos uma provocação até o ano passado, onde não tínhamos nem esses 33%, mas já existia uma defasagem aqui em relação ao piso no município de Arapiraca, e fizemos uma reclamação ao MPF e a resposta que nós tivemos é que foi observado um declínio, ou seja, não é do interesse do MPF observar esse tema. MPF, só para esclarecer, Ministério Público Federal. E a gente se sente assim, meio sem compreender, porque como é que um órgão de tão grande valia e importância, né, para a sociedade, né, brasileira, não quer observar o cumprimento de uma lei federal, né, que é instituída pelo próprio governo federal. Então, a grande dificuldade, Ailton, em resumo, nessa pauta é essa, né? Então, tem o piso lá, os trabalhadores têm direito, mas quando chegam nas leis municipais, esse piso não é respeitado. Então, a gente provoca o legislativo, provoca o executivo, porque a partir do momento que nas leis municipais, nos PCCs, forem cumprido o valor inicial do piso nacional, então não tem mais o que a categoria, né, está cobrando, porque o município vai estar lá cumprindo a sua prerrogativa legal e o trabalhador da educação vai ter lá o seu direito respeitado. Bom, realmente é um assunto complicado, a própria mídia também não esclarece essa questão do algoritmo, desse cálculo, dessa evolução do piso nacional, não é? Mas é o que eu falei, há aí uma reação eu acredito que de todos os prefeitos brasileiros. Eu não sei se há alguma exceção, eu não sei se o estado do Maranhão, que lá o governo do estado ele paga um piso, me parece que é o maior do Brasil. É o maior do Brasil. O maior salário do Brasil, que inclusive tem à frente um comunista, né? Que é o Flávio Dino, que agora está no PSB, isso, se não me engano. Professor Carlos Jorge, vamos falar ainda sobre PCC dos municípios, um estudo com relação aqui a Arapiraca, especificamente recreadores. Como é que é esse ponto? Como é que é essa luta? Essa questão dos PCCs no município estão assim, não é que precisa ser revisado em alguns pontos por conta do novo Fundeb, correto? Mas o que, como o Paulo bem falou, o que nos prejudica é que os municípios, os gestores, não cumprem o PCC. Certo. Para poder chegar ao piso mínimo do magistério, que é o que o Paulo falou agora há pouco, eles usam a nossa carreira. Nós ganhamos, eu vou ganhar hoje, estou ganhando hoje em Arapiraca, equivalente a um professor que, se entrar hoje contratado ou efetivo, eu tenho mais de 10 anos de concurso, tenho graduação, tenho pós-graduação, então um professor entra agora com magistério, contratado, e vai ganhar igual a eu,
com 10 anos eu não, todos os trabalhadores que têm um concurso igual ao meu. Então, é essa situação que os municípios, os prefeitos, seja de Arapiraca, Limoeiro, nós temos uma defasagem de 25% no salário. Arapiraca, isso ano passado, nós tínhamos 13% de defasagem. Aí você faça essa conta, eu perdi em Limoeiro de Anadia, como meus colegas professores, em torno de R$1.000 mês. Aí chega no final do ano, o prefeito dá paga um rateio de R$2.000 e o pessoal bate palma e diz que o prefeito é bom. Não, o prefeito não é bom. Bom é se cumprir esse piso e carreira. Todo e qualquer gestor municipal, para ser bom gestor, tem que cumprir o piso nacional do magistério e cumprir o PCC, que é a lei municipal. Não vem cumprindo, a justiça não cai sobre isso, vereadores, muitas das vezes omissos, porque aprovam as leis orçamentárias, aprovam as contas no final do ano, sem saber se o trabalhador está ganhando o salário completo. Ganhamos salários incompletos nos municípios, em toda a regional, mas principalmente em Arapiraca e Limoeiro de Anadia, a defasagem é gritante. Isso 2021. Se levarmos em conta esse reajuste do piso nacional, que o Paulo muito bem explicou, nós vamos para uma defasagem de quase 50%. E aí, será que esses gestores ainda vão falar o quê? Recurso tem, recurso teve. Se não tivesse recurso sobrando, não teria sobrado rateio. Se sobrou rateio, porque o recurso veio e o prefeito não aplicou na carreira do servidor para poder, no final do ano, fazer lobby e dizer que valoriza o trabalhador da educação sem valorizar. Essa realidade, eu sempre repito, já que o Sinteal não tem base apenas em Arapiraca, é a realidade de todos. Você falou aí no parlamento, né, que chamam de parlamento mirim, as câmaras municipais, né? É preciso mais, né? Eu vi aí a Câmara atuando nesse caso do Fundeb, mas a gente percebeu também que foi uma bandeira política, né? Houve uma bandeira política, mas isso é bom, porque a democracia permite o contraditório, esse tipo de atividade. Mas que análise você faz, por exemplo, eu diria até mesmo da Assembleia Legislativa, como é a atuação dela no seu modo de ver? Com relação à questão se é em todos os municípios essa defasagem, isso. É bom salientar que em todos os municípios há sim uma defasagem. Em alguns alta defasagem, em outros baixa. Nós tínhamos como exemplo a maior defasagem Limoeiro de Anadia. Da região toda em regional nossa, a maior defasagem no salário é Limoeiro de Anadia. E a questão das câmaras municipais e da Assembleia, a gente vê sim que pouca atuação no que se diz respeito a trabalhar, lutar pelo direito do trabalhador. Só se faz alguma coisa quando a gente vai lá cobrar e me parece, a maioria das vezes, quando se querem aparecer perto das políticas partidárias. Certo. Porque se você tem para você ter uma ideia, o que está nos acompanhando, nós temos um exemplo gritante que é Campo Grande, onde ano passado ficaram 2 meses e meio sem receber. Foram 2 meses e algumas pessoas o 10º, equivalente a mais ou menos 2 folhas e meia atrasado. Nós temos como provar que o recurso veio para pagar todo mundo durante o ano todo e mesmo assim ficaram devendo 2 meses e pouco. Fizemos um acordo agora no início do ano, o Ministério Público lá e o outro sindicato, mesmo assim o prefeito não cumpriu. Pagou uma parte do servidor, que são os professores, em janeiro, e deixou outra parte mais um mês sem receber. Então, e cadê as câmaras municipais? Onde estão? Que são elas que aprovam as contas do município. Inclusive, se vão colocar no orçamento reajuste ou não. Então, falta esse empenho maior dos vereadores e, com certeza, da Câmara, da Assembleia Legislativa do Estado, quando se diz respeito ao direito do trabalhador. A LDO de Arapiraca foi aprovada, me parece que ontem, depois de muito debate, muita discussão. Vocês acompanharam, conhecem o conteúdo da nossa LDO agora do município, 2022, a Lei de Diretrizes Orçamentárias? Isso, é uma outra situação que a gente, inclusive, a gente tentou colocar isso na CEMED, né, por meio da Secretaria Municipal da Educação, que não se compreende como é que já se aprova, né, a Lei de Diretrizes Orçamentárias com tantas situações para se discutir no âmbito educacional. Né? Então, assim, o que a gente percebe é o travamento da pauta, o adiamento das reuniões e acabam que as situações são aprovadas, né, sem a devida discussão com o servidor. Né? Então, a gente conhece muito do orçamento geral do Fundeb, que é aquilo que vai vir, né, de transferência constitucional ao longo do ano, a gente faz esse acompanhamento, mas existe a contrapartida do município, né, que é esse valor também que é colocado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que tem que ser mais discutido, né, que é o que a gente chama de 5%. Né? O Fundeb hoje ele é uma cesta de impostos, onde existe um recolhimento de 20% para esse fundo nacional, que depois é redistribuído para
compensar as desigualdades, digamos assim, né, entre os municípios e os estados, mas a Constituição obriga que 5%, né, para chegar nos 25%, 5% dessa arrecadação vá para o fundo educacional. E esse valor geralmente é colocado, né, na lei de diretrizes orçamentárias, mas muito pouco discutido, né, como vai ser trabalhado esse percentual. Vocês acompanharam essa reunião? Acompanharam Não esse debate? acompanhamos esse debate presencialmente, né? Até porque faltou a informação, o convite. Faltou o convite. E a gente que busca, né, buscamos essa conversa inicialmente pela CEMED, porque é o primeiro contato ao qual nós devemos ter, né, e colocar, mas enfim, a gente Câmara também não falou nada, a gente percebe que o quanto menos discutir, melhor, né? Então a gente percebe claramente isso é uma estratégia hoje da grande maioria dos gestores, né, e a gente vem percebendo isso muito forte, né, aqui na gestão do prefeito Luciano Barbosa, né? Então, quando se coloca, o prefeito não recebe o sindicato, o prefeito dificulta a agenda de conversa com o sindicato, então isso é intencional, porque quanto menos você conversa, você socializa as informações, você tem um controle para fazer a coisa do jeito que você quer. O problema é que nem sempre aquilo que você quer é o que a sociedade precisa, é o que os trabalhadores de educação desejariam. O movimento está unificado, o que eu percebo aí é uma espécie de cisão de dois setores, o Sinteal, isso prejudica, isso facilita, como é que fica? Digamos, a gente sabe que existe dentro dessa esfera, né, os companheiros que têm as suas correntes, suas ideias, seus pensamentos quanto à questão educacional. Isso é democrático, né, isso é passivo. A gente tenta unir o máximo, né, principalmente nos momentos que a gente precisa ir à luta, né, abordar, conversar, cobrar da gestão. Mas o que a gente coloca assim, que tem que existir uma certa responsabilidade, porque você pode, né, eu posso discordar do Carlos Jorge, mesmo estando na mesma diretoria, Carlos Jorge pode me questionar tranquilamente, isso é passivo da democracia, mas que a coisa seja feita com responsabilidade, né? O que a gente fica um pouco discordando um pouco é quando você faz aquela situação intencional, né, na ideia de prejudicar, só que aí você acaba prejudicando todo um contexto de toda uma categoria, né? Então é importante que tenha essa responsabilidade, né, aqueles companheiros também que estão inseridos nesse processo. Bom, a gente está falando muito dos municípios, como é que está a questão estadual, vocês podem falar? Professor Carlos Jorge, algum posicionamento com relação ao Estado? Porque me parece que o governador também andou surfando aí, né, em alguma onda boa, né? Eu vou falar da questão estadual, até porque eu sou professor, né, da rede estadual, né, lá na Escola Manuel Lúcio. E tivemos agora, né, em outubro, o que muitos colegas acharam que seria uma revisão do PCC, mas na verdade foi uma atualização da tabela. Isso. Mas pelo menos assim, essa atualização da tabela, ela trouxe ganhos, né, salariais, ou seja, ela tirou a rede estadual de uma situação vexatória. A gente colocava o salário base da rede estadual abaixo de todos os municípios aqui da regional que a gente acompanha. E esse realinhamento, né, não foi aquilo que a mídia, né, que é propagada, principalmente, né, pelo próprio oficial, governador, né, que foi 40% para todos os professores, não é bem isso. Ele deu esse realinhamento de 40% lá no piso, né, então levantou para aquilo que deveria ser e saiu fazendo uma progressão nas carreiras. Então não é o ideal, né, mas deu uma reformulada. Ficou de fora, né, uma curiosidade, veja como a turma é esperta, né? Então ficou de fora aqueles servidores que não têm graduação, especialização, né, um mestrado, que são aqueles que ganham apenas relativo ao magistério, a licenciatura curta. Então essa atualização que foi feita em outubro foi somente para a carreira do ensino superior, como a gente coloca, né, quem tem a formação superior. Com a questão do piso, né, de forma correta, então o Estado ele vai realinhar, né, os servidores do magistério, porque o salário deles é praticamente somente o piso nacional. Então, para não fugir, né, da responsabilidade legal, então ele vai aplicar o piso para esses servidores do magistério. E está a discussão, né, dos outros que têm a formação superior, a especialização, né, que tem a carreira, como nós chamamos, de qual vai ser o percentual que o Estado vai conseguir chegar para esses outros servidores, mas também é quase certo que vai se ter um percentual. Agora não está definido se realmente vai ser no mesmo patamar dos 33%. Muito bem, o Grupo de Apoio Operacional GAL faz a segurança da sua família, da sua obra, da sua empresa, da sua casa. GAL, Grupo de Apoio Operacional, um abraço para o Helder, grande amigo, grande empreendedor. Supercred,
a loja do dinheiro com a menor taxa de juros do mercado. Eu recomendo Supercred, a loja do dinheiro em Arapiraca, na Praça Marques da Silva, no centro Mercadão das Mildezas, mais barato todo dia, material escolar, produtos para sua casa, artigos para decoração e para sua empresa também. Mercadão das Mildezas, Praça Manuel André, no centro da cidade. Se quer se fortalecer, quer ganhar mais energia, eu indico Muque Forte. Muque Forte é muito mais energia todo santo dia da sua vida. Você encontra Muque Forte nas drogarias, nas farmácias e também nas lojas de produtos naturais. E a R Empreendimentos, que está realizando agora mais uma Copa Primavera. Sucesso no futebol amador com o Futebol Society, mais um evento dessa natureza, tendo à frente a R Empreendimentos com o desportista e empreendedor Alex Romualdo. São apoiadores. Mais uma vez eu peço a você, inscreva-se no nosso canal, Ailton Áviles Podcast, inscreva-se, acione as notificações, dê sugestão de pauta. Eu continuo aqui então com o professor Carlos Jorge, professor Paulo Henrique, diretor, presidente do Sinteal Núcleo Arapiraca, para a gente já se aproximar da conclusão. Como é que está a questão do concurso público? Eu digo isso em nível, principalmente na região agreste, já que é a atuação que vocês atuam. Uma outra... Me parece que a hierarquia aqui é legal, não é isso? Vamos lá. Uma outra luta nossa, né, grande, assim, uma reivindicação grande, né, do sindicato, né, pela questão do concurso público, porque isso ajuda muito a estruturar a rede pedagógica, de maneira pedagógica, né? Porque à medida que você tem lá o servidor, né, não só o professor da carreira de magistério, mas qualquer servidor, ele está naquela escola, ele vai conhecendo a comunidade, ele vai conhecendo as demandas, né, tem como se discutir melhor, e essa prática temporária não é legal, porque de repente você tem ali aquele servidor, depois de 6 meses ele não está mais naquela unidade de ensino. Então é uma cobrança, né? E a gente observa dentro do contexto do recurso educacional, né, que é suficiente. Mas a gente encontra hoje uma resistência grande, né, por parte de alguns gestores em fazer o concurso público. Isso até reflete um pouquinho, Ailton, no que eu acabei de falar sobre a questão das leis municipais. Porque se hoje a Arapiraca faz um concurso, ele vai ter esse professor, né, que vai ingressar no serviço público, então ele vai receber o salário inicial da lei municipal do PCC. Só que essa lei que está lá, né, ou seja, esse valor que está lá, ele é menor do que o piso nacional. Então, para cumprir, né, uma legislação federal, a gestão teria que levar esse servidor, né, da base para o patamar do piso, né, de 1.500 e pouco para 2.400. À medida que ele faz isso, a lei obriga que ele faça isso com todos. Certo. Então, o que é que a gestão geralmente opta por fazer? Não, vamos colocar o contratado, porque ele é temporário, ele vai ficar fora do PCC e a gente consegue fugir dessa determinação legal do piso. Então, além de tantas dificuldades, né, que a gente tem, a gente percebe hoje que é uma cobrança muito forte para que se tenha concurso, né? A gente parabeniza, de certa forma, a rede estadual, porque, né, está concretizando aí uma chamada, né, de diversos educadores, vários, qual eu conheço, que passaram, né, no último concurso público. Então, isso ajuda a reforçar, a estruturar a rede e fazer um melhor atendimento para a sociedade, né? Então, a gente faz também essa cobrança, né, que os gestores pensem, né, nessa pauta, porque é importante até para a arrecadação municipal, porque se fala tanto que os fundos previdenciários, né, eles não são suficientes para pagar os vencimentos dos aposentados, mas se você passa 10, 12 anos em um município sem fazer concurso, como é que você vai querer ter contribuição da ativa para poder ajudar lá, né, a pagar quem já está no processo de aposentadoria? Porque a contribuição do efetivo vai para o Fundo de Previdência Municipal. A contribuição do temporário vai para o INSS, mas o INSS não paga nosso aposentado. Né? Quem paga nosso aposentado é o nosso prévio municipal. Bom, nós concluímos então mais uma edição do Podcast do Poder, podcast Ailton Áviles. A proposta é essa, discutir. Foi um grande prazer tê-lo aqui, professor. Eu acho que o trabalhador tem que ter voz, né? Eu reconheço, e aqui não é nenhuma rasgação de seda, a visão que o prefeito de Arapiraca, Luciano Barbosa, que foi citado aqui, tem, dar esse espaço que eu acho que o trabalhador tem que ter. Muito obrigado, boa sorte e sucesso. Torcemos muito, né, para que a situação evolua, né, em todos os municípios, porque vamos lembrar que a educação,
é aquilo que vai, né, fazer com que o nosso país possa evoluir cada vez mais. Né? Onde não se valoriza a educação, não tem desenvolvimento social, não tem progresso. Né? Então, também a gente agradece muito a participação. Ok, professor Carlos Jorge, muito obrigado. Sucesso na luta. Então, obrigado, Ailton, a todos os que estão acompanhando este momento e que qualquer coisa estamos à disposição enquanto Sintel. Muito bem, obrigado, pessoal. Este foi mais um podcast do Poder. Confira lá no Ailton Áviles Podcast. Inscreva-se, acione as notificações, dê sua opinião. Nós traremos outros aqui para empoderar, vamos conversar com políticos, vamos conversar com pessoas da sociedade, com representantes de ONGs. A ideia, basicamente, é empoderar. Muito obrigado, Eduardo da Creative. Grande Tarciso, que não é o Freire, é outro Tarciso, está aí à frente das imagens. E mais uma vez, obrigado ao Grupo de Apoio Operacional, obrigado à Supercred, ao Mercadão das Mildezas, o MUC Forte e a R Empreendimentos. E claro, Star Móveis para Escritório, onde nós estamos gravando o nosso podcast. Mas vem novidade aí, vem TVM, vem novo estúdio, é o podcast do Poder, também se empoderando. Muito obrigado e até a próxima. Paz e sorte. Beijão no coração.